Olá pessoal, mais um exercício sobre sistema de acumulação de custos por processo ou produção contínua. Temos aqui o exercício 13.4 da empresa Plasmatec. Então, o que é que ele coloca aqui para a gente? A empresa Plasmatec produz embalagens plásticas de um único modelo, cor e tamanho. A seguir estão relacionados os dados de custos relativos aos meses de novembro, temos aqui dois períodos, novembro e dezembro. E aqui estão para cada mês os componentes dos custos de produção, o quanto foi consumido de matéria-prima para novembro, para dezembro, quanto foi consumido de mão de obra direta, novembro e dezembro, e os valores consumidos para os custos indiretos de produção, entre novembro e dezembro. E aí vem uma série de informações aqui que é mais interpretação. Então vejamos. Sabendo-se que não havia quaisquer estoques, não havia. Então, para essa questão aqui, eu posso afirmar que o estoque inicial de produtos acabados é igual a zero e o estoque inicial de produtos em processo também é igual a zero. Não havia nenhum tipo de estoque. Em novembro, foram totalmente acabadas 760 mil unidades e ainda ficaram 40 mil processadas até um quarto. Observem que essa produção de novembro ela foi iniciada, ficando 760 mil acabadas e 40 mil processadas. Isto significa que, em novembro, essa empresa ela deu início a 800 mil unidades. Claro, né? Nós tivemos aqui uma produção iniciada em novembro de 800 mil unidades. Por que 800 mil unidades? Porque não havia estoque, né, no início de novembro. Então, fica subentendido aqui 800 mil unidades, das quais 760 mil é produção acabada, 760 mil, e as restantes é produção em processo. Quantas? 40 mil. É esse contexto que eu devo levar aqui. Vejam, em novembro foram totalmente acabadas 760 mil unidades e ainda ficaram 40 mil processadas até um quarto, ou seja, 25%. 25%. Eu tenho essas 760 mil que foram acabadas, então já absorveram 100% dos custos necessários, e essas 40 mil não foram completadas, porque ainda faltam 75%, porque o grau de acabamento aqui é de 25%. Esse é o contexto que a gente vê aqui para a letra B, exatamente. E aí temos a letra C. Temos aqui a letra C. A letra C, ela informa o seguinte: em dezembro, iniciou-se a produção de outras 900 mil unidades. Outras 900 mil unidades. Né? E aí ele afirma aqui também que em dezembro conseguiu-se o término de 860 mil e ainda ficaram 80 mil processadas até a metade. Aqui é a interpretação. Vamos entender como é que funciona esse jogo. Em dezembro, ela conseguiu terminar 860 mil, ou seja, 860 mil acabadas. E ficaram em processo 80 mil, com um grau de acabamento de 50%, até a metade. Todos os custos, materiais, mão de obra e custos indiretos, são incorridos uniformemente, do início ao fim do processo. Então, observem que esse exercício aqui, quando comparado ao exercício 13.2, nós observamos que aqui o grau de acabamento ele não vem por componente de custo. Eu não tenho aqui o grau de acabamento para matéria-prima, o grau de acabamento para mão de obra e o grau de acabamento para os custos indiretos. O grau de acabamento aqui vem por unidade produzida. Então, o que significa isso? Que aqui ficaram 40 mil unidades que absorveram 25% de custo, faltando 75%. Ou seja, absorveram 25% para a unidade, para cada unidade. Ou seja, para matéria-prima, mão de obra direta e custo indireto. Eu não tenho o grau de acabamento por componente do custo.
não é? Ou seja, por elemento do custo, por matéria-prima, por mão de obra direta, por custo indireto. O grau de acabamento aqui ele vem por unidade. Então, a produção equivalente aqui vai ser bem mais rápida de se calcular, não é? Em dezembro, mais uma vez, ele terminou 860 mil e ficaram 80 mil processadas até a metade. Até a metade, ou seja, essas 80 mil ficaram processadas com o grau de acabamento, com o estágio de fabricação de 50%. Todos os custos são incorridos uniformemente, do início ao fim do processo, e a empresa utiliza o critério PEPS. As primeiras unidades que entram no estoque são as primeiras que saem. E aqui ele pede o custo unitário de novembro, o custo unitário de dezembro e o valor dos estoques finais de produtos em processo em novembro e em dezembro. Vejam como é que essa questão aqui ela funciona, gente. Ó, observem aí. Nós temos aqui uma produção. É interessante escrever esse rascunho. Uma produção iniciada aqui de 800 mil unidades. 800 mil unidades. Esse é o contexto de novembro. E o que nós percebemos aqui é o seguinte. Que dessas 860 mil unidades, olha o que aconteceu. Eu tenho aqui uma produção acabada e aqui uma produção em processo. Aqui ficaram novembro, né? Aqui é o mês de novembro. Ó, esse é o contexto de novembro. Aqui ficaram 760 mil unidades e aqui ficaram 40 mil unidades. Essas 760 mil, se elas estão prontas, é porque elas absorveram 100% dos custos. Estão completas, né? Foram completadas. E essas daqui absorveram apenas quanto? Um quarto. 25%. E essa é a situação de novembro. Agora vejamos o que vai acontecer em dezembro. Essa é a situação de novembro. Você já pode perceber aqui o seguinte, ó. Qual é a produção equivalente de novembro? 760 mil vezes 100%, 760 mil. 40 mil vezes 25%, 10 mil. 10 mil unidades. Eu posso afirmar que a produção equivalente de novembro vai ser quanto aqui? 780 mil. 780 mil. É isso. Para novembro. Agora, observem o que é que vai acontecer em dezembro. Isso é importante. Olha o que é que vai acontecer aqui em dezembro. Em dezembro, gente, vejam, em dezembro, o contexto aqui vai ser o seguinte. É interessante a gente compreender isso aqui. Em dezembro, vou colocar aqui, dezembro. Aqui está novembro. E aqui eu vou colocar dezembro. Em dezembro, vejam o que acontece. Essas 40 mil unidades que ficaram em processo em novembro e que não foram concluídas, né, elas virão para dezembro. Essas 40 mil unidades aqui, ó, elas virão para dezembro. E aqui eu terei um estoque inicial de produtos em processo de quanto? De 40 mil unidades. Qual é o grau de acabamento? Vejam, essas 40 mil unidades que ficaram aqui em novembro, elas só ficaram completadas em 25%. Faltam quanto para serem concluídas? Faltam 75%. Esses 75% serão concluídos, não é? Aqui em dezembro. Elas ficaram em processo porque elas só consumiram 25% dos custos necessários. Faltam 75%. Esse 75%, né, será
completado em dezembro. Então, aqui em dezembro, eu trago essas 40 mil unidades, aqui, ó, para dezembro, para aqui, para dezembro, e aqui eu terei 40 mil vezes 75%, porque eu tenho que concluir, não é? Eu tenho que concluir. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, eu vou começar dezembro priorizando essas 40 mil unidades. Eu vou iniciar o mês de dezembro concluindo essas 40 mil unidades, que foram iniciadas em novembro, mas foram completadas em dezembro. Essas 40 mil unidades aqui, que ficaram em novembro, elas representam o estoque final de produtos em processo do mês de novembro. E para dezembro, elas vão representar o estoque inicial de produtos em processo. Então, eu vou ter que completar. Com 25% aqui, ela recebendo mais 75%, elas estão completadas já. Estão concluídas, acabadas. Né? Estão concluídas, acabadas. Só que tem um detalhe. Aqui eu terei as unidades iniciadas, vejam só, as unidades iniciadas e acabadas no período. Eu quero saber quantas unidades foram iniciadas em dezembro e acabadas em dezembro. O período aqui, ó, é dezembro. Quantas? Ele coloca aqui para a gente o seguinte: em dezembro iniciou-se a produção de outras 900 mil unidades. Outras 900 mil unidades. Aí ele coloca aqui: em dezembro conseguiu-se o término de 860 mil unidades. Ou seja, em dezembro você olha lá para o chão da fábrica e visualiza 860 mil unidades concluídas. Porém, aqui, inclusas nessas 860 mil unidades, estão as 40 mil. Essas 40 mil unidades. Por que, Valdemir? Claro, essas 40 mil unidades que vieram de novembro e foram completadas no início de dezembro, não é? Primeiras que entram são as primeiras que saem no processo, elas estão aqui dentro dessas 860 mil. Aí a pergunta é a seguinte: quantas unidades foram iniciadas no mês de dezembro e foram concluídas em dezembro? Elas estão aqui dentro. Não é? Então foram quantas? 820 mil. Mas, Valdemir, olha só, 80 mil ficaram em processo. Claro, 820 mais 80 dá 900 mil. Né? E aqui eu tenho um estoque final, não sei se vai ficar bem claro para vocês, de quanto? De 80 mil unidades vezes, qual é o grau de acabamento? 50%. 50%. O que vai corresponder a quanto? A 40 mil. E aqui 40 mil unidades vezes 75%, que vai corresponder a quanto? A 30 mil. A produção equivalente aqui, ó, isso aqui é tudo unidades. Tudo unidades. A produção equivalente aqui vai ser de quanto? 890 mil unidades. Se não compreendermos isso aqui, realmente fica difícil. Eu vou repetir esse raciocínio aqui em uma outra folha mais organizada, mas isso tem que ficar bem claro. A situação é essa. Não é? Subentende-se aqui na letra B que em novembro foram iniciadas 800 mil unidades. Dessas 800 mil unidades, foram acabadas 760 mil e ficaram em processo 40 mil, a um grau de acabamento de 25%, faltando acabar 75% em dezembro. E aí a gente vê a seguinte produção equivalente para novembro: 760 mil unidades, vezes 100%, e 40 mil unidades a um grau de acabamento de 25%. Nós temos uma produção equivalente de 780 mil. Essas 40 mil unidades irão para o mês de dezembro para serem naturalmente concluídas. Aí aqui elas vão representar o estoque inicial de produtos em processo de dezembro e concluindo o quê? Os 75% que faltam, o que vai corresponder a 30 mil de produção equivalente. É o equivalente a 30 mil. Aí aqui eu quero saber as unidades que foram iniciadas e completadas, acabadas em dezembro. Unidades iniciadas e acabadas no período.
860 mil menos 40 mil. Por que eu reduzi 40 mil aqui? Porque dentro dessas 860 mil unidades que foram encerradas em dezembro, estão essas 40 mil que vieram de novembro. Claro, é óbvio. Né? Eu olho lá e vejo 860 mil unidades encerradas em dezembro. Claro que dentro dessas 860 estão as 40 mil que vieram de dezembro. E aí eu tenho uma produção equivalente de 820 mil unidades aqui, iniciadas e acabadas no período. Que período? Dezembro. Unidades iniciadas e acabadas no período. E ficaram em processo, aqui, ó, um estoque final de produção em processo de 80 mil unidades concluídas até a metade. 80 mil unidades vezes 50%, 40 mil. Aí a produção equivalente de dezembro, 890 mil unidades. Vamos organizar isso aqui melhor. Né? Vamos trabalhar isso aqui melhor. O que foi feito antes? Exercício 13.4. Né? Mera interpretação. Se não interpretarmos, não dá para a gente resolver. Ele coloca para a gente lá o seguinte. No início da questão, no texto da questão, ele informa o valor da matéria-prima, o valor da mão de obra direta e o valor dos custos indiretos de produção. A matéria-prima para o mês de novembro, a mão de obra direta para o mês de novembro também, ele coloca quanto para a gente? Ele coloca 924 mil de matéria-prima, 539 mil de mão de obra direta e 847 mil de custo indireto de produção. Eu sei que isso aqui, quando a gente somar, isso vai corresponder a quanto? A 2.310 mil. Aqui para o mês de dezembro, no texto da questão, vocês encontram lá quanto? Vamos resumir e resolver essa questão com calma. Para o mês de dezembro, nós temos de matéria-prima quanto? 979 mil. Para o mês de dezembro, 623 mil. E para o mês de custo indireto, 801 mil. Está aqui. 979 mil de matéria-prima para o mês de dezembro, 623 mil de mão de obra direta também para o mês de dezembro e 801 mil de custo indireto. Totalizando aqui, de custo de produção do período para o mês de dezembro, essa soma aqui vai corresponder a 2.403 mil. Pois bem, de acordo com o raciocínio que nós estávamos observando, a gente verifica o seguinte, que no mês de novembro, o desenho que a gente fez foi o seguinte. O processo, no mês de novembro, ele começou com 800 mil unidades. Dessas 800 mil unidades, nós observamos que houve uma produção acabada de 760 mil unidades, vezes 100%, e ficou aqui uma produção em processo de 40 mil unidades a um grau de acabamento de quanto que a gente colocou antes? De 25%. 40 mil unidades a um grau de acabamento de 25%. Isso mesmo. E aí a gente definiu que a produção equivalente aqui, ela foi de quanto? 760 mil, que já absorveram 100%, é uma produção acabada. 760 mil unidades. Essas 40 mil unidades a um grau de acabamento de 25% equivalem a 10 mil unidades. Então, podemos afirmar que a produção equivalente aqui para o mês de novembro, né? Isso aqui é novembro, ela é de 770 mil unidades. Esse é o contexto que a gente apresenta. Aí vejamos, quando a gente vai para dezembro, para o mês de dezembro, o que é que ele diz lá no texto?
que no mês de dezembro iniciou-se a produção de outras 900 mil unidades. E foi isso mesmo, na letra C. Aí na letra D, ele coloca o seguinte: em dezembro, conseguiu-se o término de 860 mil unidades e ainda ficaram 80 mil processadas até a metade. Só que tem um detalhe. Essas 40 mil unidades aqui, gente, ó, essas 40 mil unidades aqui não foram completadas em novembro. Não foram completadas em novembro. Elas terão que vir, né? Elas vão ter que representar aqui o estoque inicial de produtos em processo de dezembro. Elas virão para aqui para dezembro, ó, né? E aqui eu terei essas 40 mil unidades vezes o que falta. Quanto é que faltam para a sua conclusão? Aqui foi completado, né? Foram completados 25%. Faltam quanto aqui? Faltam 75% para a conclusão delas. Então, elas estão concluídas. Lembrem que a gente está trabalhando aqui o critério de avaliação PEPS. Então, elas já foram concluídas. Né? Porque a prioridade aqui no início de dezembro é concluir essas 40 mil unidades. Então, elas já foram concluídas aqui. Só que agora eu quero saber quantas unidades foram iniciadas e acabadas no mês de dezembro, no período. Qual período? Dezembro. Quantas unidades foram iniciadas e acabadas no período? Qual período? Dezembro. Quantas? Ele informa o seguinte, que em dezembro conseguiu-se o término de 860 mil unidades. Só que sabemos que dessas 860 mil, né, estão aqui inclusas essas 40 mil, que já foram concluídas e estão aqui fisicamente incluídas nesse jogo. Mas eu quero saber quantas unidades foram iniciadas e acabadas no período, ou seja, no mês de dezembro. Então eu vou ter que subtrair essas 40 mil, porque essas 40 mil foram iniciadas em novembro. E aí nós temos aqui 820 mil unidades que foram iniciadas e acabadas em dezembro. Essas 40 mil aqui, não. Essas 40 mil vieram de novembro. Então, aqui eu tenho essas 40 mil vezes 75%, que equivalem a 30 mil. E aí, fecha a conta. 30 mil com os 10 mil que ficaram, né? 30 mil. Eu sei que essas 40 mil já estão aqui, completas, porque elas receberam 25% aqui, com mais 75% aqui, elas já estão prontas. Estão aqui nesse jogo, com 100% já. Eu vou ter que abater, porque eu quero saber quantas unidades, aqui, ó, quantas unidades foram iniciadas e acabadas no período dezembro. 820 mil. 820 mil unidades. E aqui eu quero saber quem vai ser o estoque final de produtos em processo de dezembro. Ficaram quantas? Lá no contexto da letra D, ele informa que ficaram 80 mil unidades pela metade, 50%, o que vai corresponder a quanto? A 40 mil unidades. E aí, nós vamos encontrar o que aqui? A produção equivalente do mês de dezembro. Terei quanto aqui, gente, de produção equivalente? Aqui está de novembro, e aqui eu vou buscar de dezembro. Quanto? 820 mais 30, 850, 890 mil. 890 mil unidades. Isso tem que ficar bem claro. O que é isso aqui? UIAP. Unidades iniciadas e acabadas no período. UIAP. É uma abreviatura. Ou UIAP ou PIAP, né? UIAP. Unidades iniciadas e acabadas no período. Qual período? Dezembro. Né? Dezembro. Olha bem esse jogo aqui, ó. Olha essas 40 mil unidades, a confusão que ela faz na nossa cabeça. Essas 40 mil unidades. Veja a confusão que elas fazem. Quando eu vejo essas 860 mil unidades encerradas em dezembro, eu sei que aqui dentro já estão as 40 mil que vieram de novembro para serem concluídas em dezembro. Já estão aqui. Mas a pergunta é a seguinte: quantas foram iniciadas e acabadas em dezembro?
Veja que no contexto da questão, ele informa que em dezembro existe uma produção iniciada de 900 mil. Claro, das 900 mil iniciadas em dezembro, ele concluiu 820 e ficaram 80 mil em processo. Vou repetir. Das 900 mil iniciadas em dezembro, ele concluiu 820 e ficaram 80 mil em processo. É esse texto. Lá na letra C do texto, ele diz: em dezembro iniciou-se a produção de outras 900 mil. Vou repetir. Em dezembro iniciou-se a produção de outras 900 mil. O que significa isso? Dessas 900 mil iniciadas em dezembro, ele concluiu 820 e ficaram em processo 80 mil. E aí fecha. Mas a produção equivalente é de 890 mil. Isso tem que ficar bem claro na nossa mente. Então vamos responder essa questão. E aí fica o seguinte: na letra A, ele pede o custo unitário de novembro. O custo unitário de novembro. O custo unitário de novembro. Como é que eu vou calcular isso aqui? Esse custo unitário? Observem bem. Aqui eu sei que o custo de novembro é de 2.310.000, né? O custo total. Mas eu vou pegar esse custo total de novembro e vou dividir pela produção equivalente de novembro. Podem você calculou a produção equivalente antes de um jeito e agora está calculando de outro? Não. Vamos seguir o mesmo raciocínio. Eu fiz essa ilustração aqui para a gente poder compreender como é que é esse fluxo contínuo de produção. Veja que a produção não para. Aqui ficaram 40 para ser concluído em dezembro e aqui ficam 80 que vão para janeiro e assim sucessivamente. O fluxo contínuo de produção não para. Esse é o sistema de acumulação de custos por processo. É assim que funciona aquelas empresas que adotam a produção contínua, a produção por processo. E aí, aqui em novembro, nós temos o seguinte. Vejam, em novembro, eu digo o seguinte, que aqui em novembro, nós temos um custo de 2.310.000 e a produção equivalente, a produção equivalente para novembro, lembra, gente? A gente coloca um estoque inicial de produtos em processo, mais as unidades iniciadas e acabadas no período, mais o estoque final de produtos em processo. Foi assim que ele calculou o exercício anterior, o 13.2. Então, a produção equivalente de novembro, quem vai ser ela? Estoque inicial de produtos em processo, eu sei que ele é zero. Está lá no texto da questão. Não havia quaisquer estoques. Mas as unidades iniciadas e acabadas no período. Quantas? Quantas unidades iniciadas e acabadas no período aqui? Foram 760 mil. Não é? Dessas 800 mil unidades iniciadas, foram acabadas em novembro 760 mil. Está aqui. 760 mil unidades vezes 100%. Eu coloco aqui 100%, mas vocês não são obrigados a colocar esse percentual. Basta visualizar. Está acabada, pronto. Mais o quê? Mais as unidades que ficaram em processo. 40 mil unidades vezes 25%. Como é que fica isso aqui? A produção equivalente de novembro, do mês de novembro, vai ser quanto? 760 mil mais quanto? 10 mil. Eu terei quanto aqui? 770 mil unidades. E aí, eu posso afirmar que o custo unitário aqui para o mês de novembro vai ser quanto? Eu vou buscar esses 2.310.000 aqui, esses 2 milhões. Eu pego esses 2.310.000, trago ele daqui e vou dividir por quem? Pela produção equivalente do mês de novembro, 770 mil unidades. E aí, eu vou ter aqui um custo unitário de quanto? De 3 por unidade. Esse é o custo unitário de novembro. Tudo certo, gente? Vamos para a letra B. A letra B, vamos organizar isso aqui.
A letra B, ele pede o quê? Na letra B, o custo unitário final de dezembro. Como é que vai ser dezembro? Letra B, o custo unitário de dezembro. Dezembro. Como é que vai ficar isso aqui? Ó, aqui em dezembro, nós sabemos que o custo era de quanto? Tá aqui, ó, 2.403.000. Mas eu vou buscar aqui a produção equivalente de dezembro. O mesmo raciocínio. Estoque inicial de produtos em processo, mais as unidades iniciadas e acabadas no período. Iniciadas e acabadas no período. Mais o estoque final de produtos em processo. Como é que fica esse jogo aqui? Produção equivalente de dezembro. Quem vai ser meu estoque inicial? Vejam, observem. Ficaram aqui no estoque final de produção em processo, observem, 40.000 unidades a 25%. Eu vou trazer essas 40.000 unidades para aqui. Observem bem, ó. Essas 40.000 unidades, elas virão para aqui. Né? Para aqui. E aí, eu vou ter aqui 40.000 unidades vezes quanto? Trabalhamos 25% aqui, então ficam faltando aqui quanto? 75%. Mais, quantas unidades foram iniciadas e completadas? Ele fala que foram encerradas em dezembro 860.000 unidades. Mas eu sei que daqui dentro dessas 860.000 existem 40.000 unidades. 40.000 unidades. Não é? E aí, eu vou acrescentar aqui agora o quê? O estoque final de produtos em processo. Quem vai ser esse estoque final de produtos em processo? Ficam 80.000 unidades, né? Ficam 80.000 unidades a um grau de acabamento de quanto? De 50%. Está no texto a questão. Com isso, eu posso afirmar que a produção equivalente de dezembro, ela vai ser igual a quanto? 40.000 vezes 75%, eu tenho aqui 30.000 unidades. 860 menos 40, 820.000 unidades. Mais 80.000 vezes 50%, 40.000 unidades. Então, a produção equivalente de dezembro vai ser quanto? 30 mais 820, 850 mais 40, 890.000 unidades. Essa é a produção equivalente de dezembro que vai possibilitar o cálculo do custo unitário. Eu não posso dividir 2.403.000 pela quantidade encerrada em dezembro. Não, é pela produção equivalente. Para calcular o custo unitário para as empresas que adotam o sistema de acumulação de custos por processo, eu preciso conhecer a produção equivalente. Porque esse custo unitário, quem vai ser ele no mês de dezembro? O custo unitário vai ser o custo de dezembro, o valor consumido em dezembro para matéria-prima, mão de obra e custo indireto, que eu tenho aqui quanto? 2.403.000, 2.403.000, dividido pela produção equivalente de dezembro. Quanto? 890.000 unidades. Isso vai trazer para a gente aqui um custo unitário de 2,70. 2,70, não é? 2,70. Respondida aqui a letra B, o custo unitário. Aí na letra C, ele pede aqui na letra C o custo do estoque final de produtos em processo. O custo do estoque final de produtos em processo. Quanto é que fica isso aí?
esse custo do estoque final de produtos em processo? Ele quer, na verdade, aqui o seguinte, ele quer o valor do estoque final de produtos em processo, né, para o mês de novembro. O estoque, é isso que ele quer, o estoque final de produtos em processo para o mês de novembro. Quantas unidades ficaram em processo no mês de novembro? Novembro ficaram quantas? 40 mil. Em novembro ficaram 40 mil unidades em processo. É isso aqui. 40 mil unidades em processo ficaram no mês de novembro. Então, eu tenho aqui 40 mil unidades. A que grau de acabamento? 25%. 25%. A um custo unitário de quanto? Novembro? 3. 40 mil unidades a um grau de acabamento ou a um estágio de produção ou de processo de 25%, a um custo unitário de 3. A um custo unitário de 3. Então, o estoque final de produtos em processo de novembro, ele vai ser de 40 mil vezes 25%, dá 10. 10 mil vezes 3, tenho aqui quanto? 30 mil. Esse é o estoque final de produtos em processo para o mês de novembro. 30 mil. Está aqui, ó. 30 mil. 30 mil. Na letra D, ele pede o custo do estoque final. O custo do estoque final de produtos em processo também, gente. Ele quer o valor do estoque final de produtos em processo, mas é para o mês de dezembro agora. No mês de dezembro, podemos afirmar que o estoque final de produtos em processo de dezembro ficam quantas unidades em dezembro? Em dezembro ficam 80 mil. Olha aqui, o estoque final de dezembro. 80 mil unidades. 80 mil unidades aqui em dezembro. Ficam em dezembro 80 mil unidades. É isso aqui. Nós temos 80 mil unidades. A que grau de acabamento? 50%. Vocês veem isso aqui também. 50%. E qual é o custo? 2,70. 2,70. Então, o estoque final de produtos em processo para o mês de dezembro vai ser de quanto? 80 mil vezes 50% equivale a 40 mil unidades. Vezes 2,70, isso vai corresponder a 108 mil. E aí nós temos o estoque final de produtos em processo para o mês de dezembro. Essa questão. Então aqui está a letra A, e aqui está a letra B, aqui a letra C e aqui a letra D. Respondido o exercício 13.4, um exercício muito bom, uma questão, eu diria assim, com um grau de dificuldade médio, mas que dá para resolver. Mais interpretação. Como compreender essa questão? Aqui a gente tem que provocar a imersão, tem que entrar no conteúdo da questão. Resolver 2, 3 vezes até realmente a coisa entrar no sangue, é o que eu digo. Tem que levar isso para o sangue para a gente poder entender. Ou a gente pratica, treina, exercita, discute. Se tiver alguma dúvida, mantenha um contato com o professor, com o monitor. Mas a ideia é essa, é compreender e entender. Ok, gente? Fechado o exercício 3.4 para vocês.